Sua memória é uma mentirosa, e a mais habilidosa que você já contratou. Ela mente para você a cada instante, e você não só acredita nela de todo o coração, como também a recompensa. Você acha que está sentado em frente a uma tela ou deitado na cama agora? Uma entidade sólida com 30, 40 ou até 50 anos de história. Você acha que sua personalidade, seus medos, seus joelhos que doem em dias chuvosos, tudo isso é construído camada por camada a partir de suas experiências passadas? Como construir uma casa? Se a fundação estiver torta, a construção não pode ficar reta, certo? Essa é a verdade que toda a nossa educação nos ensina. O passado determina o presente. Causa e efeito ocorrem simultaneamente e o tempo é uma via de mão única. Mas agora eu lhe digo: tudo isso é uma mentira amplificada por uma ilusão coletiva. Você não está preso ao passado. Você está preso à sua percepção atual do passado. Essa é uma enorme armadilha cognitiva. É como se estivéssemos jogando um jogo chamado estátuas, acreditando que há um par de olhos nos observando por trás. Olhos que representam traumas de infância, nossa família de origem e fracassos passados. Enquanto eles estiverem nos observando, não podemos nos mover, não podemos nem respirar. Mas, na realidade, quando você se vira de repente, não encontra nada atrás de si, exceto uma névoa quântica rodopiante. Vamos jogar esse suposto senso comum no lixo e buscar algo verdadeiramente estimulante para o cérebro. Você acha que seus sentimentos atuais, seja ansiedade, depressão ou algum tipo de dor física crônica, são resquícios do passado? Você acha que são as sequelas daquele acidente de carro de 10 anos atrás? Ou o eco daquele tapa que seu pai lhe deu quando você tinha 5 anos? Não. Essas coisas não existem mais no tempo físico. O que está te atormentando agora é o seu estado de ser presente. Suas células atuais. A cada segundo, neste exato momento, com base em suas crenças atuais, você está recriando essa dor. A neurociência nos diz que a memória não é um arquivo em um disco rígido. Cada vez que você se lembra de algo, na verdade está reescrevendo esse documento. Observe, reescrevendo, não lendo. Isso significa que, toda vez que você pensa naquela tarde da sua infância em que se sentiu injustiçado, você não está assistindo a um vídeo. Você está usando suas emoções, sua cognição e seus neurotransmissores atuais para reconstruir aquela cena em seu cérebro. Se você está com raiva agora, o céu naquela memória escurecerá e o rosto da outra pessoa ficará mais feroz. Se você está aliviado agora, as cores naquela memória ficarão mais quentes. Mas o que a maioria de nós tem feito? Em vez de usar esse mecanismo para a cura, nós o usamos para reforçar nossas prisões. Todas as manhãs, quando abrimos os olhos, a primeira coisa que fazemos é ir aos arquivos do nosso cérebro, recuperar aqueles arquivos antigos intitulados: "Eu não sou bom o suficiente. Eu fui magoado, o mundo é perigoso", e, em seguida, carimbá-los com a data de hoje, confirmando que ainda são válidos.
Isso é praticamente uma celebração masoquista. Usamos nossa energia presente para alimentar os fantasmas do passado. Neste ponto, você pode dizer: não fale assim, é fácil para mim sentir a dor. Esses traumas são reais e meu sistema nervoso mudou por causa deles. Sim, seu sistema nervoso mudou. Mas quem lhe disse que só porque mudou não significa que não possa voltar a ser como era? É como segurar um pedaço de argila, moldá-lo em um monte de merda, encará-lo por 40 anos e chorar: meu Deus! É só um monte de merda. Sempre será um monte de merda. Esse é o seu destino. Por favor, isso é argila. É a sua mão que está congelada, não a argila endurecendo. Aqui, precisamos apresentar um conceito que pode causar um curto-circuito no seu cérebro, mas, uma vez que você se conecte com ele, pode destruir instantaneamente sua visão de mundo. Parafraseando um trecho dos Materiais de Sete. O ponto crucial do poder está no presente. Isso pode soar como um slogan motivacional barato, mas suas implicações físicas são aterrorizantes. Isso significa que o tempo não é uma linha reta, mas um círculo, ou uma esfera, irradiando em todas as direções a partir deste momento. Não é o passado que causa o presente, mas sim o presente que cria o passado. Eu sei que seu sistema lógico está começando a soar alarmante. Calma, não desista. Imagine que o tempo é simultâneo e que todas as possibilidades preenchem o espaço como ondas de rádio. Existe a linha do tempo de ser ignorado pelos seus pais quando você tinha 5 anos. E existe a linha do tempo de ser profundamente amado por eles quando você tinha 5 anos. Ambas existem neste oceano de possibilidades. Então, por que você só se lembra da trágica? Porque seu receptor atual, seu sistema de crenças atual, está sintonizado na frequência trágica. Seu corpo, suas células, seu DNA estão respondendo a essa frequência. É por isso que você sente aperto no peito, falta de ar e inferioridade agora. Isso não se deve ao que aconteceu há 30 anos, mas sim porque seu rádio atual está com defeito e sintonizado neste canal. Quando você entender isso, terá o código secreto para mudar a realidade. Se, neste exato segundo, mesmo que apenas um segundo, você pudesse realmente e definitivamente mudar seus pensamentos. Se pudesse se livrar do rótulo de vítima, adivinhe o que aconteceria? Seu passado passaria por uma reorganização física. Parece ficção científica, não é? Reorganização física? Será que mudar de ideia significa que minha perna quebrada vai se reconectar automaticamente? O que quero lhe dizer é que, embora o fato histórico da fratura ainda exista, o impacto dessa fratura em seu corpo atual, o bloqueio de energia que ela carregava e a dor reumática que causava desaparecerão. Isso porque, quando esse evento deixa de ser um trauma em sua estrutura psicológica e se torna um ponto de virada ou um interlúdio insignificante, seu corpo não tem motivo para manter essa postura defensiva de dor. Nossos corpos são servos muito honestos, porém tolos.
Eles não conseguem distinguir entre a realidade e a imaginação vívida. Quando você se deita na cama todas as noites, repassando discussões passadas em sua mente, seu corpo secreta cortisol, sua frequência cardíaca aumenta e seu sistema imunológico é suprimido. Você está usando uma memória fictícia para envenenar seu corpo neste exato momento. Por outro lado, se você conseguir utilizar esse mecanismo, isso leva a um paradoxo muito interessante. Muitas pessoas têm até medo de pensar que o passado pode ser mudado porque sentem que é uma traição à sua própria identidade. Se eu não odeio aquela pessoa, se eu não me lembro daquela dor, ainda sou eu mesmo? Essa identificação com uma identidade dolorosa é o nosso maior vício. Somos como pessoas à deriva no mar, agarradas a um pedaço de madeira podre. Mesmo com um luxuoso navio de cruzeiro bem ao nosso lado, não ousamos soltar, pois sentimos que esse pedaço de madeira é tudo o que possuímos, a prova da nossa existência. Veja bem, eu sofri tanto. Então meu fracasso atual é justificado. Que refúgio perfeito. Enquanto eu for uma vítima, não preciso assumir a responsabilidade pela minha mediocridade atual. Não preciso enfrentar riscos desconhecidos. Portanto, subconscientemente, tentamos desesperadamente manter a imutabilidade do passado. Tentamos desesperadamente provar que velhos hábitos são difíceis de morrer, apenas para permanecer um pouco mais nessa zona de conforto escura e úmida. Mas, meu amigo, essa zona de conforto está impregnada com o cheiro de mofo. Agora, como um bandido indesejado, vou arrastá-lo para fora desse canto mofado e jogá-lo sob o sol escaldante. Vou lhe fazer algumas perguntas desconfortáveis, talvez até ofensivas. Já que você acredita tanto que o passado determina o futuro, por que escova os dentes? Você os escovou ontem. Segundo a lógica linear, a higiene passada deveria determinar a higiene presente. Por que você não acredita que uma refeição determinará toda a sua vida? Ah, você reconheceu que o metabolismo fisiológico é dinâmico e requer manutenção constante. Então, por que, em um nível psicológico, você acha que uma surra de 30 anos atrás pode causar uma vida inteira de desnutrição psicológica? Isso não é hipocrisia? Deixe-me perguntar novamente. Se você de repente perdesse completamente a memória, esquecendo todos os nomes, ódios e arrependimentos, retendo apenas as habilidades básicas da vida, você acha que sua atual dor de estômago crônica ainda seria tão intensa? Você ainda teria tanta ansiedade social perto de estranhos? Você descobriria que, sem o roteiro do passado, não saberia como se fazer de paciente ou de vítima. Você se tornaria como um recém-nascido, cheio de curiosidade sobre o mundo. Seu corpo até iniciaria rapidamente processos de autocura. O que isso significa? Significa que esses supostos defeitos de personalidade e doenças crônicas não são imutáveis, mas sim algo que você reencena todas as manhãs ao acordar, seguindo um roteiro. Você é um ator de nível Oscar, atuando há tanto tempo que se esqueceu de que está atuando?
acreditando que o personagem com deficiência é você mesmo. Então, qual é a saída? Vou te dar essa maldita resposta? Não existe uma resposta padrão. Não vou te dar um clichê, dizendo que perdoar tudo tornará o mundo um lugar melhor. O perdão, se for apenas da boca para fora, é uma forma de chantagem moral. A verdadeira mudança não exige que você se force a perdoar ninguém, nem que finja ser um santo. O que você precisa fazer é agir como um hacker do tempo. Você precisa perceber que possui uma espécie de poder de edição, semelhante a uma visão divina. Quando aquela cena dolorosa da infância ressurgir, não fique sentado lá chorando como um espectador impotente. Você precisa perceber que, neste momento, você é o diretor. Você pode gritar, corta. Isso não significa que você deva reescrever a história ou se enganar pensando que aquilo não aconteceu. Não. Significa que você deve entrar, vivenciar aquela cena. Tente jogar um jogo, que talvez seja o mais perigoso e, ao mesmo tempo, o mais curativo que você já jogou. Encontre um momento de tranquilidade, feche os olhos e volte à cena que lhe causou mais dor. Como quando você era criança e estava trancado em um quarto escuro, chorando. Mas adicione um novo personagem a essa cena. Você mesmo, o adulto que você é, forte, sábio e resiliente, que já enfrentou todas as tempestades. Empurre aquela porta, entre e abrace aquela criança trêmula. Olhe nos olhos dela e diga a ela, e também a si mesmo: não tenha medo, eu estou aqui. A pessoa que te machucou era apenas um tolo patético. A raiva dela não tem nada a ver com você. E você vai se tornar uma pessoa maravilhosa no futuro, assim como eu agora. Estamos seguros agora.